Dia 25/11 é o Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher e precisamos conversar sobre isso. Mas antes de ir pro vídeo, eu já peço para você se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Bora? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre violência contra a mulher. Como eu falei no comecinho, dia 25/11 é o Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher e a gente, principalmente depois da pandemia, tem visto um aumento muito grande de feminicídios, de violências e a gente precisa combater isso. Então, esse vídeo é para alertar talvez alguma pessoa, alguma amiga, vizinha, colega que você conheça que esteja numa situação dessa, para que a gente se una, para que a gente tenha informação e que a gente entenda que a gente pode sair dessa, caso você esteja passando por isso, da gente se unir e a gente precisa alertar quem estiver passando por isso para que saia dessa o quanto antes. Essa data foi instituída pela ONU, se eu não me engano, em 2008, pela Resolução 52/134. Vou deixar aqui certinho, se eu me enganei no número, mas eu acho que é isso. E ela visa eliminar a violência contra a mulher e crianças e meninas que passam por situações de violência. Visa conscientizar as pessoas, alertar no mundo inteiro sobre essa questão da violência contra a mulher, visa informar também essas mulheres, defender e abrir espaços para que seja debatido sobre o assunto, para que novas ideias venham, para que juntos, enquanto sociedade, enquanto mundo, a gente consiga se unir para combater e eliminar esses casos de violência. A gente sabe que é um pouco utópico eliminar 100%, mas a gente precisa discutir sobre, a gente precisa conversar, a gente precisa entender o nosso governo precisa lidar e criar políticas públicas para que tenha apoio, para que essas mulheres tenham apoio, saibam por onde começar a sair desse lugar. Aqui no Brasil, a gente tem a data 10/10, que começou diante de um protesto de mulheres em São Paulo. Elas se reuniram no Teatro Municipal. Eu tentei pesquisar a data, mas eu não achei. Se eu achar, depois eu coloco aqui para vocês. E a partir desse protesto foi que instaurou-se a data 10/10 para lembrar da conscientização e da gente falar sobre. Claro que a gente precisa falar disso o ano inteiro, mas eu acho que é importante termos uma data em específico para reacender e alarmar e trazer à tona esse assunto que a gente precisa discutir. E aí, aqui no Brasil, a gente tem algumas leis que protegem a mulher contra isso. A mais famosa, acredito que seja a Lei Maria da Penha. E a partir também desse protesto em São Paulo, a gente viu que a lei foi se modificando, elas vêm se modificando diante de novas formas de violência, diante de novos crimes e que visa aumentar mais ainda a gama de proteção contra a mulher. Então, a gente, como eu falei, tem a Lei Maria da Penha, e se eu não me engano, a gente também tem a outra lei que é mais forte, é a Lei do Feminicídio. Eu vou deixar o número delas aqui, caso vocês queiram ler elas na íntegra. Posso deixar o link também. A Lei Maria da Penha, se eu não me engano, ela existe há 17 anos, e como eu falei, ela vem se renovando, vem se acrescentando novas formas de violência, ela vem se refazendo diante das novas demandas, diante das novas violências, do que vem acontecendo. Então, ela já sofreu grandes mudanças. E a Lei do Feminicídio, também vou deixar o número dela aqui, ela inclui o feminicídio como um dos crimes hediondos. Então, a pena geralmente é mais dura para esses crimes. Eu pesquisei alguns dados e eu queria trazer aqui para vocês, então eu vou ler eles, tá? Porque são dados de números, enfim, então para eu não errar, eu vou ler aqui para vocês, qualquer coisa eu deixo aqui passando na tela também. Estima-se que 1 a cada 3 mulheres com 15 anos ou mais em todo o mundo foi submetida a violência física ou sexual por parceiro íntimo, não parceiro ou ambos, pelo menos uma vez na vida. Nos casos mais extremos, a violência contra as mulheres é letal. Globalmente, cerca de 137 mulheres são mortas por seu parceiro íntimo ou por um membro da família todos os dias.
Estima-se que uma a cada 7 mulheres passou por violência física e ou sexual de um parceiro íntimo ou marido nos últimos 12 meses. Como eu falei, a gente viu que teve um aumento diante da pandemia, da gente ficar recluso, da gente ficar em casa. A gente viu que os números aumentaram e esses números que eu trouxe aqui não refletem a pandemia. Não teve ainda uma atualização quanto a esses números, então estima-se que tenha aumentado muito mais. E também não inclui casos de assédio sexual, violência em contexto digital, rede social principalmente, práticas nocivas e exploração sexual. Então, esses não entram nesses números, esses casos não entram nesses números. Então, a gente vê que esses números provavelmente, com certeza, estão defasados. E se já são alarmantes e grandes dessa forma, imagine se a gente abarcasse tudo isso que eu falei agora. Outro dado para vocês é que, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídios no mundo. Eu vou ler aqui, é 4,8 para 100 mil mulheres. Então, a gente precisa conversar sobre, a gente precisa cuidar das nossas mulheres. E aí, mais um dado da OMS que eu acho legal trazer aqui é que ela considera a violência contra a mulher todo ato de violência baseado no gênero que tem como resultado dano físico, sexual, psicológico, incluindo ameaças, coerção e privação arbitrária da liberdade, seja na vida pública, seja na vida privada. Então, a gente sempre pensa na questão da violência como algo físico, mas vai muito além. Talvez o físico seja o menor dos problemas, né? Se assim eu posso classificar. Mas envolve todas esses outros tipos de violência. Então, como eu falei, a divulgação e a gente falar sobre é muito importante para conscientizar essas mulheres, para elas entenderem que tem possibilidade delas saírem disso, dessas situações, de enfrentar isso tudo, de que pode ter uma rede de apoio para isso, de que não precisa enfrentar sozinha, que não tem que lidar com tudo isso sozinha. Muitas mulheres se mantêm num casamento por questão financeira ou por questão de filhos. Recentemente aconteceu um caso trágico aqui na minha cidade, em que os pais já estavam meio que se separando, mas moravam ainda na mesma casa. Eles tinham 2 filhos gêmeos de 11 anos, e eu posso até deixar o link da matéria se eu achar a matéria. E aí os filhos foram para a escola e o pai acabou comprando uma arma, já estava com essa arma em casa, ele acabou matando a esposa, a ex-esposa, e se matando porque ele não queria separação, enfim, e a mãe naquela de vou me separar ou não por conta dos filhos, e aí aconteceu essa tragédia. Então a gente precisa falar sobre, a gente precisa abrir espaço de que não é por conta dos filhos que a gente precisa estar numa relação, não é por conta financeira, eu sei que é difícil, mas que tem recursos para a gente sair dessa, tem lugares da gente buscar ajuda, e é preciso para que um caso desse não se torne comum, não se torne irrelevante também. E quando esse caso veio à tona, no dia anterior, eu tinha escrito o roteiro, terminado de escrever o roteiro para vocês, porque eu fui buscar esses dados, eu achei interessante buscar e trazer dados para vocês. E eu achei muita coincidência ou não, enfim, então, para mim, foi a confirmação de que a gente precisa falar sobre. E são essas conversas que vai promover a gente trazer para mais informação para mais mulheres, da gente trabalhar na coletividade, para que as mulheres entendam que elas podem sair dessa. E aí, vou trazer alguns dados para vocês em relação à minha área e a minha especialidade, que é psicologia. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, em que a gente vê que a violência contra a mulher, ela afeta a saúde da mulher como um todo. A gente tem um aumento de distúrbios e patologias, seja físicas ou seja mentais, aumento de ansiedade, de depressão, de vícios como alcoolismo, drogas, e que esse tipo de violência pode acontecer em qualquer lugar, seja escola, seja hospitais, seja no trabalho, seja em casa, qualquer lugar que a mulher estiver inserida, isso pode acontecer. E eu já trouxe muitos dados, já falei demais, eu acho que é importante agora eu trazer para vocês
como que a gente faz para sair dessa, como que a gente faz para alertar outras pessoas, como que a gente faz para ajudar quem a gente sabe que está nessa situação. Mas antes, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Eu entendo que vocês estão gostando do conteúdo, então eu trago mais. Comenta também o que vocês querem que eu traga mais de assunto. Vamos conversando, eu vou adorar falar com vocês e trocar e trazer o que vocês querem ver. E também me segue nas outras redes. Eu vou deixar aqui passando, lá eu tento postar um pouco mais da minha vida em tempo real. Acho que vocês vão gostar bastante e serão muito bem-vindos lá também. Mas, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Primeiro de tudo, busque ajuda. A gente tem lugares para buscar ajuda, a gente tem redes de apoio, seja família, seja profissional, seja a polícia. Então, assim, eu, enquanto psicóloga, eu recebo essas mulheres, nós psicólogos recebemos essas mulheres, a gente dá um suporte em questão dela se estruturar emocionalmente, dela se organizar internamente, dela ter recurso para conseguir lidar com as burocracias da mudança que virá, para ela entender essa situação e essa relação, para entender que ela não merece esse tipo de relação, que ela corre risco de alguma forma. Talvez não de morte, mas vários outros riscos. E como eu falei, violência não é só a física. A violência entra na questão de privação de direitos, na violência psicológica, na violência verbal, na violência financeira, naquele controle excessivo. Então, são coisas que às vezes são sutis e que passam também como algo de cuidado, de carinho. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui sobre relacionamento abusivo. Eu vou deixar o link aqui se você se interessar. A hora que você terminar esse vídeo, corre lá para ver. Eu acho que vai complementar bastante. Então, busque ajuda, seja de família, seja de grupo de apoio, seja de psicólogos, seja da polícia, se for o caso. É importante você entender que não está sozinha, que é necessário e que não tem que dar conta sozinha e que não é porque eu casei, eu que escolhi errado, então eu tenho que aceitar, isso não existe. Então busque ajuda, seja ela qual você entender que precisa mais ou que você se sente mais confortável também. Hoje a gente tem o Disque 100 e o 180. O 180 é a Central de Atendimento à Mulher, então tem pessoas ali preparadas para te ouvir enquanto mulher, enquanto violência, enquanto o que você está passando, que é em relação à violação dos direitos humanos como um todo, mas eles também estão preparados. Então, nem que for para esses números, eles também têm todo um respaldo legal, um sigilo, e que eles também podem te orientar diante do seu caso, qual é o melhor caminho a se seguir, qual é o trajeto que você tem que percorrer. Ou até de te orientar para como você pode ajudar uma pessoa que você sabe que está nessa situação, quais são os passos que você deve tomar para isso também. A gente tem a questão da Delegacia da Mulher. Então, não preciso me alongar muito, acho que todo mundo sabe, e se eu não me engano, a maioria das cidades tem uma delegacia da mulher, que a maioria, se não todas, hoje são mulheres que trabalham, então tem todo esse cuidado também, então busque ajuda. Eu tenho relatos de pessoas, várias, que foram em delegacias comuns, se assim eu posso colocar, e os policiais, por serem homens, debocharam, não fizeram nada, deixaram passar, deixaram para lá. Então, que bom que a gente tem a Delegacia da Mulher que a gente pode contar. E eu já acompanhei alguns casos de que deram certo, de que funcionou e a delegacia deu um super suporte. Como eu falei, não precisa lidar com isso sozinha. Então, busque ajuda, fale, não é fraqueza, não é nada de errado. É importante a gente se cercar de pessoas que estão ali por nós, da gente ter uma rede de apoio, porque a gente vai precisar não só durante o processo, mas também no pós. Então, busque ajuda e se cerque e aceite ajuda também. Porque às vezes a gente entra nas nossas resistências de que eu tenho que lidar com isso sozinha, eu entrei sozinha, vou sair sozinha, e não é bem assim que funciona. Então, se for preciso, busque ajuda e aceite a ajuda de quem vier. Outra coisa, se reorganize. O que eu quero dizer com isso? A gente, às vezes, vai colocando desculpas para estar numa relação, para estar numa situação. Ah, mas tá bom assim. Ah, mas coitado, é só um dia. Ah, mas vai passar. E a gente sabe que não. É possível a gente se reorganizar. Ah, eu tenho os filhos. O que você acha que é melhor? Você ter os filhos com pais separados, mas presentes e felizes, ou os pais que vivem juntos, mas que é um ambiente carregado, é um ambiente de briga, é um ambiente de desavença, é um ambiente que não é saudável, que é aquela energia pesada?
ou até mesmo com a mãe sofrendo ameaças, correndo risco de morte, de acontecer o que aconteceu aqui na minha cidade. Então, os filhos não têm que ser o pivô de um casamento, eles não têm que ser o centro de uma relação. A gente precisa pensar nisso, porque não é pais juntos ou separados que faz os filhos felizes ou não. É presença, é afeto, é estarem ali, sejam juntos ou separados, porque pai continua sendo pai, por mais que socialmente a maioria deles a gente sabe que não funciona tão assim, mas mãe é mãe. Mas não é por isso que a gente precisa estar numa relação, porque às vezes o pai já nem é pai mesmo dentro da relação, mesmo dentro do casamento. E que a mãe não é justo com ela sofrer o ônus disso por conta de ter o pai dos filhos em casa. Os filhos sentem, os filhos entendem, então coloque na balança. Questão financeira, que acho que também é uma que mais pega. Ok, eu não trabalho, dependo dele. Ok, então vamos pensar, vamos se reorganizar, vamos em centro social da cidade, vamos fazer um curso. O que eu sei fazer? É costura? Então vou começar a costurar para fora, vou me organizando financeiramente. Tem a casa de um parente em que eu posso ficar até me reorganizar, ou não tem, eu moro só. Como que eu posso fazer? Quais são os custos para fazer isso? Para me bancar sozinha? Procurar talvez um advogado, procurar esses centros de apoio, de profissionalização, caso não tenha uma profissão. É possível. É desgastante? É trabalhoso? É. Mas é pôr na balança a sua saúde, a sua vida, ou você ir atrás de um trabalho, de se reorganizar, de mudar sua rotina, mudar sua vida. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Seja ter o apoio de alguém nesse primeiro começo, seja de buscar um negócio próprio, seja de vender alguma coisa, fazer alguma coisa, de procurar trabalho mesmo. A gente consegue sair dessa, a gente consegue se reorganizar. Então, às vezes a gente também acaba dando desculpas para não sair da situação, porque acaba entrando naquela zona de conforto desconfortável, mas para tudo tem uma saída. A gente só não tem saída para continuar nesse lugar de violência, nesse lugar de risco, nesse lugar de que tira a sua saúde e a sua felicidade, enfim. E por fim, eu queria dizer que eu cresci com a frase de que em briga de casal não se mete a colher, mas se mete a colher sim. Se você sabe de alguém, se você conhece alguém que está passando por essa situação, denuncia, conversa com a vítima, dá apoio, entra, tenta espaço de algum modo para conversar, para ajudar essa mulher. Às vezes a gente tem vergonha de falar que está passando por alguma coisa nesse sentido e que entra nas sutilezas. Como eu falei no vídeo que eu gravei sobre relacionamento abusivo, tem todos os detalhes lá. Entra lá depois para você assistir. E que mete-se a colher, sim. Isso pode salvar vidas e a gente precisa falar disso. Bom, é isso, pessoal. Eu sei que foi um tema um pouco pesado, um pouco tenso, mas a gente precisa falar sobre. Se vocês tiverem alguma dúvida, mais alguma sugestão, se vocês passaram por isso ou conhecem alguém que passaram e como que foi esse processo, comenta aqui embaixo, vamos conversando. Se vocês quiserem que eu grave parte 2 com mais dicas, com mais exemplos, enfim, algo que vocês acham que ficou faltando, comenta aqui embaixo. Dia 25/11, a gente precisa conversar, a gente precisa levantar essa bandeira. Então, comenta aqui, vamos conversando, vamos trocando, vamos nos tornando essa rede de apoio tão boa. Eu peço para você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixe o seu joinha, isso eu entendo que vocês estão gostando dos vídeos. Comenta muito, compartilha com os amigos para a gente criar uma rede de apoio cada vez maior e ajudar mais e mais pessoas. E me segue nas outras redes. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não, assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!